Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares. Esta é mais uma aula de linguagem de programação. O objetivo dessa aula é estar dando uma base para vocês fazerem a segunda leva de exercícios. Nós vamos ter 5 exercícios, 5 problemas para que vocês estejam resolvendo. E nesses problemas, cada um deles vai demandar a leitura de uma entrada. E aí nós vamos fazer essa entrada pela redirecionando a leitura da entrada padrão, usando o Node. Então a gente não vai fazer tela para o usuário entrar, digitar os dados, nem vamos fixar o nome do arquivo no código. Nós vamos fazer de uma forma que a entrada padrão do sistema, a entrada padrão que vai ser lida ali pelo Node, vai estar com esse arquivo e na hora que a gente for executar o arquivo, a gente vai redirecionar e dizer qual é o nome dessa entrada padrão. Isso tem que ser feito assim para que eu possa corrigir de forma automatizada. Ok? Então, eu vou mostrar como que isso é feito e para isso nós vamos precisar do Node, como eu já mencionei anteriormente. Primeira coisa que você vai precisar fazer, você vai precisar instalar o Node. Então, a essa altura do curso, se você ainda não precisou instalar o Node, não ia demorar para você precisar. Então, você vai entrar lá no site do Node.js, selecionar lá qual que é seu sistema operacional, dizer o que você está usando e fazer a instalação do Node, confirmar se está tudo bonitinho, tudo instalado. Ok? Node ok, funcionando. Agora vamos entender como vai ser os problemas que eu vou entregar para vocês. Peguei um problema simples, obviamente, é só um exemplo, né? Nesse problema, a entrada, ó, então o problema sempre descreve a entrada. A entrada tem 4 números inteiros. E aí eu tenho uma porção de regras. A, B tem que ser maior que C, D tem que ser maior que a soma de C e D tem que ser maior que a soma de A e B. É, C e D tem que ser positivo e a variável A tem que ser par. Se tudo isso der certo, os valores estão aceitos, se não, valores não aceitos. Então, ele sempre vai descrever a entrada, sempre vai descrever o problema, a condição, o que, que tem que fazer ali, e ele sempre vai descrever também a saída, né? O que, que ele espera que seja feito ali a partir daquela base de dados de entrada ali. Nesse caso, a saída é valores aceitos ou valores não aceitos. Muita atenção com o jeito como está escrito. Por exemplo, valores aceitos está escrito com V maiúsculo, não tem ponto final. Da mesma forma, os valores não aceitos, o não tem tio. Então, é muito importante que vocês sigam exatamente o que está descrito no problema, que vocês vão ver lá no siga A, porque a correção é automatizada, como eu falei. Então, se você escrever algo diferente daquilo, vai dizer que o seu resultado está inválido. Ok? Então, é muito importante que vocês façam exatamente como está ali, que vocês sejam metódicos. Bom, para a gente começar a entender como que você vai fazer, principalmente a parte do Node, JavaScript, nesse momento eu quero acreditar que está tranquilo para todo mundo. Mas a parte do Node em si, para a gente demonstrar, eu vou só alterar essa entrada. Em vez de a gente ter aqui 4 números inteiros apenas numa linha, eu vou pensar que a gente tem um número arbitrário de linhas, cada linha com 4 inteiros, ok? Então, vamos lá para o VS Code. Ó. Lá no VS Code eu já deixei uma entrada pré-definida aqui. Então, aqui, essas duas primeiras são as entradas que ele me deu de exemplo lá no programa, né? 5, 6, 7, 8, que resultam em valores não aceitos. 2, 3, 2, 6, que resulta em valores aceitos, né? Opa! 2, 3 e 6, que resulta em valores aceitos, com essas duas primeiras aqui. E depois eu tenho mais algumas que eu fiz aqui aleatoriamente para a gente poder ter um material um pouco maior para testar. A única coisa que eu fiz foi que eu juntei tudo num arquivo só, então meu arquivo tem um número arbitrário de linhas. Ok? Bom, com o Node já funcionando, né? Abri o seu terminal aqui do VS Code, dá um Node "-v", minha versão até a 22 tem que atualizar, né? Mas tá funcionando, tá tudo ok para a gente conseguir rodar o programa, né? Então eu vou vir aqui no meu arquivozinho. A primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso dizer que eu vou estar usando o módulo File System do Node, que a gente usa para ler arquivos, e no nosso caso para ler entrada padrão, né? Então eu vou criar uma variável qualquer aqui. Vou falar que essa variável ela recebe require e aqui o File System. Ok? Então, essa é a minha variável ali agora. Eu estou recebendo o módulo file system do Node. Feito isso, agora eu vou criar uma variável para representar a entrada. Vamos chamar aqui de EN e falar que a EN vai receber o meu file system ponto read file sync. Deve ser essa primeira aqui mesmo. E aí aqui, o que que eu vou estar lendo? É muito comum a gente ver em ambientes de Linux, a gente especificar aqui, que a gente sabe aonde fica essa entrada, né? É barra dev barra standard in, né, de input. Então a gente vai ali e já especifica o descriptor, o path ali para a entrada padrão.
Só que isso funciona para Linux, isso funciona para Mac, mas isso não funciona em Windows. Então, em vez de a gente usar isso aqui, eu vou usar o descriptor aqui, vou colocar um zero, aí vou deixar por conta do Node transformar esse descriptor no caminho dele ali. Então, ele vai receber ali um zero, ele sabe que ele tem que trocar aquilo ali pelo, pelo caminho da entrada padrão, de acordo com o sistema operacional dele, né? Vou usar aqui, vou converter esses bytes então para caracteres e vou mandar ele usar o padrão UTF-8, né? Então, estou definindo aqui qual é o tipo de caractere que eu quero, ó. Vamos trabalhar com o UTF-8. Isso aqui já me resolve, mas eu gosto sempre de colocar um ponto trim aqui, que vai estar removendo espaços em brancos antes ou depois da minha entrada. No início, no final do arquivo, algum lixo que ficou ali, eu vou lá e vou cortar esse lixo, tá? Precisa, normalmente, a entrada vai estar feita por vocês, a gente acredita que vocês não vão ter desperdiçado, mas eu gosto sempre de estar deixando. Bom, aquilo ali já me deu acesso, então, à entrada padrão do sistema ali, né? O sistema operacional já, pum, já vou conseguir ler a entrada padrão do sistema operacional. Aí o que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de lines, por faltar criatividade. Eu vou falar que o meu lines recebe a minha entrada, ponto. Aí agora eu vou dar um split nele aqui para dividir a minha entrada. E aí eu quero dividir essa minha entrada por quebra de linha. E aí o que acontece? Vou colocar uma expressão regular. Alguns sistemas Windows, eu não sei como é que está atualmente, mas o Windows antigamente usava o barra R e barra N para quebrar a linha. O barra R é o caractere de retorno do cursor, né? E o barra N é o caractere de quebra de linha. Então, eu vou colocar aquele que ele tem um barra R que pode ser opcional e um barra N como sendo obrigatório, porque aí vai funcionar os outros sistemas operacionais, né? Se você estiver trabalhando ali no seu sistema que for Linux, só um barra N resolve sempre, mas o barra R e barra N, com o barra R sendo ali um caractere opcional, né? Na minha expressão regular ali, resolve em 100% dos casos, você não vai ter nenhum problema. Então, agora essa minha variável lines, ela é um vetor em que cada linha dela tem uma da linha dos meus arquivos lá, do meu arquivo que eu vou passar para ele na hora que eu estiver executando. É justamente o que eu queria. Aí eu caí no cenário inicial lá, que agora tem uma linha por vez, né? Vou fazer um for, vamos criar aqui a variável, vamos chamar de linha of lines, que é a minha variável lá de cima. Atenção que quando você estiver estudando, né? Line é cada linha, né? Eu tenho um for off aqui, né? E line é cada linha e lines é o meu vetor com todas as linhas, ok? Bom, de novo, por um excesso de, de preciosismo, vou fazer um se a minha linha ponto trim aqui, né? Se não tiver alguma coisa, aí tem que lembrar que nós já vimos lá o que ele converte para false. Então, uma string completamente vazia, ele vai converter para false, né? Aí eu neguei, então se não falso, então estou vendo que se essa linha estiver vazia, aí o que eu vou fazer? Vou pular. Se a linha estiver vazia, eu vou só dar um continue aqui. E por algum motivo, tem algum lixo lá no meio do meu negócio, tinha uma linha vazia. Resolvi pular. Tranquilo? Então, na minha instância nem tem, eu nem preciso, né? Eu estou pensando nos casos que às vezes alguém deu um enter a mais aqui, tem uma linha vazia, tá? No meu exemplo, eu nem preciso disso não, porque eu não tenho essas linhas vazias, né? Aí tem que lembrar aqui, aproveitando para revisar a aula, ó. O que que esse line.print vai retornar? Vai retornar uma string sem os espaços no início e no fim, né? E aí, se eu não tenho nada, retorna uma string vazia. Uma string vazia ele converte para falso. Aí eu neguei, ou seja, se for verdadeiro, né? Muito bem. Bom, a gente aproveita para estar revisando a básica do JavaScript. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos fazer uma desestruturação do meu vetor ali, que é a minha linha, para eu pegar os valores, né? Então, eu vou criar aqui o meu const. Vamos pegar aqui, vamos dar os mesmos nomes que deu lá no exercício, né? A, B, C e D. Esses caras vão receber quem? Vai receber online, ponto, split. Vamos quebrar online aqui. Quem que nós vamos quebrar aqui? Vamos quebrar, opa, vamos quebrar aqui o S+, e mandar ele fazer um map aqui, para estar me retornando um novo vetor, eu poder fazer a desestruturação usando o number, tranquilo? E esse S+, ele vai converter, vai procurar aqui um ou mais espaço, ou tab, ok? Então ele está separando aqui a minha linha onde tem um ou mais espaços,
e está fazendo um map em cada um desses caras. Então vai pegar a minha linha lá, a minha primeira linha. Tinha aqui 5, 6, 7, 8, mas por enquanto isso era tudo caractere, né? É como se fosse. Opa, acabei colocando no lugar errado aqui. É como se fosse assim, né? Ó. Por enquanto, ele deu split. Mas foi como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele gerou 5, 6, 7, 8, mas gerou 5, 6, 7, 8 como string, né? E aí eu fui lá e dei o map, manda ele gerar de novo agora como um número, né? Então ele vai lá e vai converter todo mundo para número, e aí a minha variável A, B, C e D vão receber convertidos para números. Tranquilo? Bom, aí agora vem aquele monte de regrinha lá, né? Vamos colar as regrinhas. As regrinhas é o B ser maior que o C, o D ser maior que o A, o C e o D for maior que a soma de A e B, C e D tem que ser positivos e o A tem que ser par. Muito bem. Então vamos lá, e aí virou lógica básica, né? Então, se o B for maior do que o C, e eu não gosto de escrever assim, eu como venho do C++, eu gosto do C puro, aliás, eu gosto de fazer assim, ó. Colocar cada condição dentro de um parênteses, mas aqui para JavaScript não precisa não. O D é maior do que o A, eu tenho que padronizar isso aqui também, porque o meu toque grita. E C mais A é maior do que A mais B, é isso? Ou é C mais D que é maior do que A mais B? Vamos ver aqui. É a soma de C com D. A soma de C com D. Bom, C mais D tem que ser maior do que A mais B. E a última condição que nós temos lá, o C tem que ser positivo. O C tem que ser maior do que zero. E o D tem que ser maior do que zero. E o D tem que ser maior do que zero. E o A tem que ser par. Então, A mod 2 igual a zero, 3 iguais. E ter certeza que ele é idêntico e não correr risco de ter algum probleminha na nossa validação, né? Então, se o B é maior que o C, D maior que o A, C mais D maior do que A mais B, C maior do que zero, D maior do que zero e A par. Beleza. Se isso aqui tudo tiver certo, aí eu mando ele imprimir console.log. As saídas vão usar console.log mesmo, tá? Valores aceitos. Se não, esse probleminha é bem simples. Eu vou lá e vou imprimir console.log. Valores não aceitos. Tranquilo? Salvei meu programa aqui, bonitinho. Salvei meu programinha aqui, tudo bonitinho. Belezinha. Agora vamos mandar executar o nosso programa aqui. Então, eu vou dar. Se eu der só um node P1 aqui, ó, ele não vai redirecionar a entrada nenhuma. Ele fica esperando eu digitar, ó. Ele fica esperando eu digitar, tá vendo? Até que eu termine a meditação. Eu acho que é Ctrl Z no terminal que eu vou usar para indicar para ele que eu terminei. Deixa eu ver. Acho que não é Ctrl Z também não. Mas enfim, a gente não vai nem tá usando. Olha, eu escrevi Clara. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero digitar, né? Então, porque aqui ele está tentando ler o terminal, tá vendo? Ele está tentando ler a entrada padrão, né? No meu caso aqui é o terminal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar para ele um node. Eu vou colocar aqui o meu arquivo. Eu já estou no diretório do meu arquivo, ok? O arquivo já está aqui. Tá todo mundo salvo dentro de downloads, que é para eu apagar daqui a pouco. De novo, meu toque gritando. Então, node p1.js. E aí eu coloco aqui o caractere de o colchete angular virado para direita, virado para lá, né? Depende do que você está considerando como sendo o virado dele. E coloco o nome do arquivo, que é entrada.txt. Então, eu estou redirecionando, ó, esse caracterezinho aqui, ó, está fazendo redirecionamento da entrada padrão. Ó, em vez de você ler o teclado, ler o buffer do teclado lá, você vai ler esse arquivo entrada.txt. Aí ele vai lá e vai processar a minha entrada. Então já imprimiu lá valores não aceito, valores aceito, valores não aceito, aceita, 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 aceita.
Vamos colocar alguma coisa que a gente sabe que vai dar, que não foi aceito aqui, ó. Vamos colocar, tem que ser par, né? Vamos colocar o A. Vamos ser número ímpar em alguns lugares aqui, ó. Vamos rodar de novo. Mas já deu valores não aceitos, valores não aceitos. Ok? Bom, então, basicamente, o que nós vamos usar de Node, professor? O que nós vamos usar de Node é importar o file system, fazer a leitura dos dados. Isso aqui jogou os dados, jogou a entrada para uma variável qualquer, para uma constante, joga a leitura dos dados para uma variável, e aí a partir daí virou JavaScript normal. Quando você for executar, lembra que você tem que colocar o nome do arquivo, o colchetezinho angular, o nome do arquivo do script, né? O colchetezinho angular e o nome do arquivo que está com a sua entrada, ok? Se vocês tiverem mais qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu acho que a maior parte dos programas eu vou pegar do Bcloud mesmo, tá? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, não defini ainda exatamente quais vão ser os cinco algoritmos que vão fazer parte do exercício de vocês, então, mas eu acredito que eu vou pegar no Bcloud. E aí vocês podem, inclusive, submeter no Bcloud. Vocês podem entrar lá no Bcloud e tá enviando essa solução lá para o Bcloud lá, ó, do jeitinho que ela está aqui, pode copiar e colar lá. E testar se ela funciona perfeitamente. Passou no teste do Bcloud, você vai estar passando na minha avaliação, ok? Isso se for do Bcloud, mas pode ser que seja de algum outro código também. Aí tem diversos juízes online com diversos problemas, mas sempre que eu vou passar o problema vai estar lá. De onde que eu peguei, se não foi eu que criei, que eu posso criar problemas também, mas se não foi eu que criei, vai estar lá. De onde foi que eu peguei, você pode estar testando seu código lá, ok? Eu acho que a gente até pode fazer isso, visto que não ficou tão grande quanto eu achei que ia ficar. Qual o tempo dessa aula? 17 minutos. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Vamos voltar aqui no VS Code. Vamos copiar nosso código aqui. Vamos vir para cá. Aqui tá, você tem que ter um cadastro aqui no Bcloud, tá? Aí aqui vai vir com a linguagem que você cadastrou lá como se fosse a sua linguagem mais comum. Aí você muda para a linguagem que você quer usar, né? Vou mudar aqui para JavaScript. Inclusive com JavaScript já vem, ó, que é justamente o que eu falei com vocês lá durante a aula, tá vendo? Só que como o Bcloud roda uma plataforma Linux, ele já direcionou a entrada para o dev stdin, ok? Mas você pode só copiar seu código lá, deixa eu confirmar aqui, copiei. Pode só colar seu código aqui. Professor, mas você mudou a entrada, sua entrada é um número arbitrário de linhas. É um número arbitrário, então não vai ter problema nenhum não, tá? Eu posso só estar enviando aqui, ó. Ele vai, demora um tempozinho que ele faz os testes e tal, né? E se tudo deu certo, ó, ele aceita o código. Então, se eu te mandei um problema de um juiz online qualquer, você pode estar mandando esse juiz online. Se ele passou nos testes do juiz online, 99% de certeza que ele vai passar nos meus testes. Inclusive, a vantagem de você estar usando o juiz online é que você pode vir aqui, ó, na descrição do problema, ele geralmente vai ter aqui, ó, o debug. Nesse o debug, ele tem outras instâncias, ó, que você pode estar vendo, tá vendo? E aí você pode pegar uma instância, essa aqui, nossa, é uma instância simples, né? Mas aqui você tem como ver a instância, e aí você consegue ver quais são as saídas que eles pegam. Então, por exemplo, essa saída aqui é valores aceitos, ó. Aí você pode até comparar com a sua. Você pode colar aqui do lado e mandar comparar. Então, se você escrever XX aqui e mandar comparar, vai falar assim, ó, não passou não. Tá diferente. Então, usem bem. Se os problemas vierem todos do Bcloud, ou se vierem de alguma outra plataforma online aí, temos... O Brasil só conhece o Bcloud, mas tem várias internacionais, né? Eu não sei de quais são todas em inglês. Vocês podem estar mandando para essas plataformas e estar conferindo lá se deu tudo certo antes de me enviar. Porque aí você já tem certeza que seu exercício vai estar ok, mas vocês são todos simplesinhos, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra esses exercícios. Ok? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, não esqueça de entrar em contato comigo. Um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro.